Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal PTUESC em mais uma aula de redação. Essa aula vai te ajudar a conhecer os tipos de desenvolvimento. Eu me chamo Thalita e quero te ajudar em preparação para a prova do Enem. Tem um vídeo anterior que fala sobre os tipos de introdução. Nesse vou trazer os tipos de desenvolvimento e logo depois, em um outro, trarei os tipos de conclusão. Lembrando a você que quando eu falo de tipos, eu quero dizer formas de você desenvolver o seu texto, formas de você fazer uma introdução. Não são aqui, eu não estou apresentando modelos prontos, eu não trabalho dessa forma. Eu quero te mostrar formas possíveis de desenvolvimento. Alguns tipos pelo qual você não pode já ir fazer a prova do Enem pensando, na minha redação eu vou fazer o meu desenvolvimento do tipo comprovação. Não, você vai entender o que você pode usar no seu desenvolvimento, de que forma, mas de maneira alguma você pode já ir com o seu tipo de desenvolvimento definido, porque você só vai saber o qual usar, como fazer, quando você saber o tema. E no momento você ainda não sabe o tema do Enem deste ano, certo? Então, essa parte da redação, que é o desenvolvimento, ela é bem parecida com a introdução, mas agora você usa um pouco mais da sua opinião para convencer o corretor, porque o objetivo é esse do seu texto. Você deve convencer o corretor, porque é o corretor que vai dizer qual nota vale a sua prova de redação. Então, a argumentação é um recurso que utilizamos com um propósito de convencer. Usamos argumentos para provar que o que apresentamos é correto. Você vai introduzir o seu texto apresentando uma ideia, apresentando algo, mas no desenvolvimento você precisa argumentar e provar que aquilo que você apresentou é verdade. Então, por isso que há diferentes formas de argumentar e a escolha, ela deve ser consolidada em seu texto. Certo? Por isso, depende muito do tema proposto, como eu já disse, para escolher que tipo de desenvolvimento usar. Então o que seria, então, desenvolver o meu texto? O que seria o desenvolvimento do meu texto? Se você está aprendendo a fazer uma redação agora, seja bem-vindo, certo? Eu espero que eu ajude muito. Então, o desenvolver o texto é trazer argumentos que sustente a sua opinião. De nada adianta você opinar e falar, eu acho que isso dá certo. Claro que você não vai usar eu acho na sua prova. Mas, como exemplo, você opinar em algo, para isso você deve ter argumentos sólidos, plausíveis, que sustente a sua opinião. Você pode opinar. Opinar não é muita coisa. A opinião é apenas um ponto de vista sobre alguma coisa. Por exemplo, se você for falar sobre o aborto em sua redação, eu vou expor a minha opinião. Mas para que eu sustente, eu preciso convencer o corretor usando argumentos. Então, não importa, o corretor, quando ele vai corrigir a sua prova, e, por exemplo, seja aborto, ele pode ser a favor do aborto, e você pode fazer uma prova opinando, dizendo que você é contra o aborto. Mesmo o corretor, ele sendo a favor, ele quer ser convencido por você. A sua opinião precisa convencê-lo, independente do que ele pense. Você precisa convencer o corretor que o que você está dizendo ali é plausível. Então, quanto melhor os argumentos, mais você vai se aproximar da nota máxima, que é o nosso foco. Então, há várias maneiras de persuadir o leitor, o corretor da redação, e é isso que eu vou te mostrar a partir de agora. De primeiro, eu trago aqui uma argumentação por citação. Você vai falar de alguém importante sobre esse assunto. Algo importante sobre esse assunto que tenha relevância. Você vai pegar alguma frase dessa pessoa importante sobre o assunto
e vai citar em seu texto. Pode ser uma entrevista, pode ser um livro, pode ser um artigo de opinião. Então, a situação, ela tem a intenção de deixar o seu texto coerente. Você atribui essa fala à sua opinião. Tem que ser algo parecido com a sua opinião, certo? Então, esse tipo de argumentação, ele consegue, essa argumentação consegue enriquecer o seu texto, o seu desenvolvimento. E esse tipo de argumentação por citação, essa citação, ela pode ser direta ou indireta. A direta, eu vou reproduzir exatamente o que o autor disse, como está no exemplo aqui no nosso slide. O autor disse de tal forma, eu vou dizer exatamente o que ele escreveu. Exemplo, assim parece ser, porque para Piaget, e aí escrevo o que Piaget falou, toda moral consiste num sistema de regras e a essência de toda moralidade deve ser procurada no respeito que o indivíduo adquire por essas regras. Tudo bem, ele falou isso, mas eu preciso saber quando foi, onde foi, que livro foi que Piaget falou isso. Porque se eu colocar apenas a frase que Piaget disse e eu não disser onde foi, como foi, falar exatamente como ele disse e não colocar uma referência, vai ficar parecendo que fui eu que disse. E vai parecer plágio. Vai parecer não, vai ser plágio. Então, eu preciso, se eu vou fazer essa citação direta, eu preciso colocar a referência e logo depois eu fechar essa citação com a minha opinião, que é a essência da moral é o respeito às regras, a capacidade intelectual de compreender que a regra expressa uma racionalidade em si mesma equilibrada. Então, é uma citação direta. Mas também, aí você pode pensar assim, professora, como é que eu vou chegar na hora da minha prova e eu vou lembrar a frase exatamente do autor e ainda o livro, a página, essa referência eu não vou lembrar. Então, o que é que você faz? Você quer muito usar, vai ser muito relevante para o seu argumento. Você faz uma citação indireta. Uma citação indireta, você vai colocar com as suas palavras, segundo fulano, segundo Piaget, e vai bolar aí uma forma de citar essa frase de Piaget com as suas palavras. Então, vai enriquecer da mesma forma o seu texto, e eu até prefiro essa forma de citação, porque mostra que você leu e você conseguiu entender o que o autor quis dizer. Há também a argumentação por comprovação. A argumentação por comprovação é quando você sustenta a argumentação a partir de informações apresentadas, usando dados estatísticos, percentuais, alguma pesquisa. Então, você vai enriquecer também, você vai comprovar, porque de nada adianta você colocar lá uma ideia, dizer tal coisa que a porcentagem era assim, 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 mas de onde você tirou esses dados? Vai parecer que você está inventando, então você tem que comprovar que você está falando certo. Você usa argumentos que comprovem realmente. Você explora essa relação que foi apresentada, esse percentual. Você faz uma relação com o seu ponto de vista, certo? Você comprova que a sua argumentação ela está no caminho correto, no caminho certo, porque você vai estar comprovando. Então, se você disser assim, no ano tal e tal, X crianças, um percentual assim, assim, tiveram evasão escolar, evadiram da escola. E aí eu posso te perguntar, mas com base em que você está me dizendo isso? Como é que você sabe disso? Aí você pode dizer que uma pesquisa no site tal e tal comprovou isso. Então, você vai estar comprovando que você realmente viu essa porcentagem, essa pesquisa, esse dado, esse estudo. Lembre-se que você deve citar a fonte dessa informação sempre. Se você colocar lá uma porcentagem, você deve citar essa fonte de informação. Então, citando, você vai mostrar que você não inventou aquilo. Você não está querendo deixar a prova bonita. Você vai comprovar realmente. Porque não pense que o corretor ele vai passar por cima disso, não.
que ele vai ver lá uma porcentagem e vai falar, nossa, ela colocou essa porcentagem aqui e ficou bonita essa redação. Não. Ele quer saber se aquele dado ali que você apresentou, se é correto, se aquela informação, aquela pesquisa apresentada é verídica. Então, não adianta você estar inventando, certo? Nesse tipo de texto, você pode usar dois tipos de argumentos também, porque no qual você só vai saber o qual usar na hora da sua redação. Então, a argumentação de comprovação, você pode usar dois tipos de desenvolvimento, até porque também, ou melhor, há provas, há redações, dependendo do tema, que você pode usar dois tipos de argumentação. Você pode usar uma citação, você pode usar também uma comprovação. Então, para isso, você vai precisar de 2 parágrafos de desenvolvimento. Lembre-se que cada parágrafo da prova de redação precisa apresentar uma ideia, ok? Não coloque 2 ideias no mesmo parágrafo, que vai acabar embolando. Então, voltando aqui para a argumentação por comprovação. Olha o exemplo. O ministro da Educação, Cristóvão Buarque, lança hoje o Mapa da Exclusão Educacional. O estudo do INEP, feito a partir de dados do IBGE e do Censo Educacional do Ministério da Educação, mostra o número de crianças de 7 a 14 anos que estão fora das escolas em cada estado. Ok. Segundo o mapa, no Brasil, 1,4 milhão de crianças, ou 5,5% da população nessa faixa etária, 7 a 14 anos, para a qual o ensino é obrigatório, não frequentam as salas de aula. Trouxe um percentual aí dessas crianças que não estavam frequentando a escola. Então, veja como esse tipo de desenvolvimento enriquece o texto. Então, vamos lá. A argumentação por raciocínio lógico mostra uma relação de causa e efeito. Como assim? No texto, é possível você citar uma relação de causa e efeito. E esse recurso, ele tem um papel de demonstrar que uma conclusão ela pode ser feita a partir de uma outra afirmação. Lembre-se, ainda estamos na argumentação. Eu consigo ter uma possível interpretação a partir de uma afirmação feita, uma afirmação já feita. Eu afirmei algo e agora eu estou tendo uma conclusão sobre algo. Então, é uma relação de causa e efeito. Primeiro mostrei uma causa, depois apresentei um efeito sobre aquilo. Então, dentro do meu texto, eu posso ter essa relação lógica entre as informações. Então, como isso pode acontecer? Eu crio um raciocínio lógico com relação a uma causa e efeito. Por exemplo, o fumo é o mais grave problema de saúde pública no Brasil. Assim como não admitimos que os comerciantes de maconha, crack ou heroína façam propaganda para os nossos filhos na TV, todas as formas de publicidade do cigarro deveriam ser proibidas terminantemente. Para os desobedientes, cadeia. Então, mostraram aí nesse exemplo uma relação de causa e efeito. Falaram que o fumo é o mais grave problema de saúde pública no Brasil, mas apresentaram que, assim como não admite que os comerciantes de maconha, crack ou heroína façam propaganda para os nossos filhos, então eles fizeram aí uma argumentação por raciocínio lógico. Eu não faço, os comerciantes não fazem essa propaganda do que é ruim para a saúde, a maconha, o crack e a heroína, mas por que está fazendo do fumo? Sendo que ele é o mais grave problema de saúde no Brasil, assim como maconha, crack e heroína. Então, todas as formas de publicidade do cigarro deveriam ser proibidas também. Então, veja que interessante é essa argumentação por raciocínio lógico. E, pessoal, fora esses tipos, existem outros. Existem outras possibilidades de desenvolver o seu texto. Então, como podemos também retornar algo apresentado na introdução. Mas quando você usa esse tipo de argumento que eu acabei de apresentar, o seu argumento ele se torna mais plausível. Esses não são apenas os corretos. Existem outras formas
de argumentar, mas quando eu falo sobre destes aqui, é porque eu quero que você saiba que existem formas mais plausíveis de defender o seu ponto de vista, que é o que a argumentação ela tem que ser dessa forma, ela tem que convencer o leitor. Você consegue desenvolver o seu argumento com mais clareza, por citação, por comprovação, por raciocínio lógico. Então, lembre-se que se o seu texto ele for longo, é bom você usar 2 tipos de argumentos. Você não pode ficar ali preso em apenas um tipo. A prova do Enem, como ela tem apenas 30 linhas, né? Então, você não vai conseguir usar tantos tipos, porque você não vai conseguir fazer tantos parágrafos de desenvolvimento. No máximo, você pode conseguir fazer dois desenvolvimentos. Então, só prova, quando eu fazia o Enem, eu gostava muito de usar um parágrafo de conclusão, um de desenvolvimento, um de introdução, um de desenvolvimento e um de conclusão. Mas é possível também, dependendo do tema, você pode usar 2 parágrafos de desenvolvimento e pode usar aí em 2 parágrafos 2 tipos de argumentação e tornar o seu texto mais plausível. Lembre-se sempre, você deve colocar uma opinião e defender essa opinião. Você precisa comprovar que o que você está dizendo é verdade. Você precisa convencer realmente o corretor do seu texto para que você chegue mais próximo da nota máxima. Lembre-se, não adianta apenas opinar e dizer que aquele é o método eficaz, que aquilo aconteceu por isso, isso e isso, mas não colocar a sua opinião dentro da redação, ok? Então, espero que eu tenha ajudado e no próximo vídeo eu vou trazer para vocês formas de fazer a conclusão do seu texto. Tchau, tchau.